E aí, gente linda, eu sou o Jonathan, você está no Caixa de Ideias, seja bem-vindo a mais um vídeo desse canal. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso vídeo sobre a trajetória dos 20 anos do Ministério de Louvor diante do trono. Antes de nós continuarmos a segunda parte do nosso vídeo, eu queria fazer algumas observações aqui. A primeira é que eu tô muito triste porque eu já tinha gravado esse vídeo inteiro e ele deu um problema no áudio, eu tô tendo que gravar tudo de novo, a falar tudo de novo. E é até por isso que ele tá atrasado, porque deveria ter sido postado no dia posterior à primeira parte. E se você ainda não assistiu a primeira parte, eu vou deixar no card aí em cima, tá bom? Outra observação que eu quero fazer é sobre algumas informações erradas que eu dei no primeiro vídeo. Meus amigos Jader e César me corrigiram, eu agradeço muito por isso. Se você notou alguma coisa errada também no primeiro vídeo, ou seja, em qualquer vídeo desse canal, pode deixar nos comentários, tá bom? A primeira coisa é que quando eu estava falando Ainda Existe Uma Cruz no outro vídeo, eu disse que quem foi responsável pelo arranjo vocal foi o Sérgio Gomes, quando na verdade quem foi responsável foi o Maximiliano Moraes. Ele não estava na gravação, mas ele participou fazendo o arranjo vocal. E isso prova que eu não sei reconhecer a diferença entre o arranjo do Sérgio e do Max, e que eu li essa informação em algum lugar e repliquei sem confirmar se era verdadeira ou não. Moral da história, não sejam como eu. Uma das observações é que ao falar do público presente na gravação do Nos Braços do Pai, eu disse que eram 1,5 milhão de pessoas, e não era. Era 1.200.000, tá bom? Eu errei também na pronúncia do 1 milhão, 2 milhões, 2 milhões, tá bom? Mas isso é erro de português. Mas essa informação eu dei errada, eram 1.200.000 pessoas na gravação dos Braços do Pai em Brasília. Feito essas observações e correções, vamos agora na segunda parte da nossa jornada, que vai compreender dos anos 2008 até 2018. Vamos lá? Quando eu achei que a Ana não podia mais me surpreender com as suas composições, ela vai lá e prepara o repertório do CD A Canção do Amor, que foi gravado em 2008 no Recife. Gente, a coerência desse repertório é fora de série. E mais uma vez esse álbum é um álbum contra a corrente. Por quê? Você só vai encontrar nesse CD músicas que contenham declaração de fé ou clamor pela presença de Deus. Mais uma vez, não tem vitória, não tem prosperidade, não tem eu, nada. Destaque aqui para os arranjos da orquestra que estão destruidores, gente. Dificilmente dá para encontrar um arranjo melhor que esse. E aproveitando o gancho, eu queria fazer aqui um desafio para você que é baladete, para você que gosta de Diante do Trono, que conhece todos os álbuns ou que está conhecendo. Eu desafio você a encontrar uma música que tenha uma integração entre voz da Ana Paula, back vocal, arranjo da orquestra, arranjo da banda base e a letra da música. Tão bem feita como é em Confio em Teu Amor. É mais um desafio retórico, sabe? Pra você refletir, porque não existe música que integre tão bem esses fatores quanto Confio em Teu Amor. E eu acho que não preciso dizer que é essa a música que eu destaco pra minha lista. E em 2009, depois de rodar o Brasil todo, o Diante do Trono volta para Minas Gerais e grava o CD Tua Visão em Belo Horizonte. A princípio, o desejo da Ana era gravar esse CD em Manaus, mas não foi possível, então eles escolheram gravar em Belo Horizonte mesmo. Uma das maiores características desse projeto é a entrada de novos integrantes. Já tinha ocorrido isso nos projetos passados, a saída e a entrada de novos integrantes, só que aqui há uma entrada massiva de integrantes tanto no back vocal quanto na banda. E mais do que isso, essa entrada não é apenas para cantar junto. O Sérgio Gomes, que era o arranjador, ele disse que a proposta principal desse CD era colocar esses jovens vindo do CTMDT para fazer os arranjos da banda base do Diante do Trono, para que assim o grupo pudesse ter um novo fôlego musicalmente falando, mantendo a sua essência, a sua origem. Ao passo que cada pessoa que ouvisse as músicas desse CD pudesse identificar na hora que estava ouvindo Diante do Trono, ainda que não fosse a Ana cantando. E a princípio, esse desejo foi cumprido, esse propósito foi realizado. Porque você ouve a música Tu És o Motivo e mesmo que você não conheça a voz da Ana Nóbrega, você identifica que é Diante do Trono. Você ouve a música Tua Vontade, mesmo que você não conheça a voz da Ana Tanuri ou da Roberta Isabel, você identifica que é Diante do Trono. E a responsabilidade desses novos integrantes no arranjo ela é intensificada pelo fato de que das 10 canções do CD, 5 não têm a presença da orquestra. Ou seja, os arranjos de 5 músicas foram feitos pelos novos integrantes, claro, com a supervisão do Sérgio Gomes, mas ainda assim com a responsabilidade na mão deles. E foi feito um bom trabalho, você tem lindas composições nesse CD, como a música Bênçãos que Nem Sei Contar, que a Ana compôs morando nos Estados Unidos. Ela estava morando nos Estados Unidos, isso não atrapalhou nem o canto dela, nem a composição e nem o arranjo das músicas. E a música tem um arranjo que traz paz, uma pegada que traz tranquilidade, combinando com a letra dela. E eu destaco para minha lista desse CD a música tema, Tua Visão,
que pra mim tem um arranjo de orquestra muito lindo, o arranjo vocal também, o back vocal dá um show nessa música e a letra dela é sensacional. É importante mencionar também que o Tua Visão é o primeiro CD do Diante do Trono pela Som Livre. Até então, todos os trabalhos do Ministério tinham sido distribuídos e gravados de forma independente. E em 2010, no ano seguinte, o Diante do Trono foi para São Paulo e lotou a Arena de Barretos. Foi gravado ali o CD Aleluia. Mais uma vez, o Diante do Trono confirma a qualidade das suas produções. Para mim, esse DVD é um dos mais bonitos do Diante do Trono. As cenas da música Canção do Apocalipse e Espírito Santo são arrebatadoras. E eu destaco como marca nesse CD o equilíbrio do Diante do Trono entre a sua originalidade, a sua constância musical e a sua novidade, os seus integrantes novos, a sua sonoridade nova. E por que eu falo isso? No Aleluia você tem composições novas, como a música Aleluia, como a música Por Tudo Que Tu És o Deus Que Me Cura, todas feitas com maestria, com arranjos muito bem bolados. E aí você tem a regravação da música Este é um Dia e de Eis-me Aqui. Gente, a regravação de Eis-me Aqui é fora de série. Se você pegar para ouvir a versão original no CD Esperança e ouvir o Eis-me Aqui que está no Aleluia, você vai ver que são arranjos totalmente diferentes e os dois de alta qualidade. Você tem a participação da Ludmilla Ferber no Eis-me Aqui do Aleluia, que traz mais uma novidade para a música, um dueto. Você tem um arranjo feito sem a participação da orquestra e a música não fica pobre de jeito nenhum. Ela continua muito bem executada. E aí você tem uma coisa que o Diante do Trono não fazia há um tempo, que é gravar uma música internacional. Nesse caso, a música Canção do Apocalipse, que estourou no Brasil todo, fez muito sucesso. E dentro desse repertório maravilhoso, eu destaco a música Espírito Santo, que é uma música de clamor, uma letra de alguém que está se rendendo ao mover do Espírito. Ela é muito bem interpretada pela Ana Paula e, mais uma vez, não tem a presença da orquestra. E eu acho ela maravilhosa, principalmente a bateria dessa música, que a cada refrão a bateria está de um jeito diferente, ela não deixa a música monótona, eu acho maravilhoso. E então nós chegamos em 2011. De todas as mudanças que o Diante do Trono passou ao longo da sua carreira, em 2011 nós temos a quebra mais drástica da linearidade do Diante do Trono, que é a saída da orquestra. A princípio, era meio impossível pensar que o Diante do Trono poderia existir sem a orquestra, porque por mais que eu discorde de algumas pessoas que dizem que a orquestra tomava espaço demais no grupo, que a orquestra não deixava espaço para os outros instrumentos, eu tô cansado de falar aqui de músicas que são sem a orquestra no Diante do Trono, e isso não diminui em nada, vou deixar aí nos cards para vocês. Imaginar o Diante do Trono sem a orquestra era a mesma coisa que imaginar o Diante do Trono sem a Ana Paula Valadão. A orquestra era um integrante presente no grupo, na musicalidade do grupo. E muita gente se assustou com isso, dividiu muito a opinião dos fãs e de quem acompanhava o Ministério. Junto com isso, nós temos também a saída de praticamente todo o grupo original. Todo o grupo que pertencia ao Diante do Trono de 2010 para trás, com exceção óbvia dos novos integrantes, ele saiu e entraram muito mais vozes novas no Diante do Trono. Isso abalou muito quem acompanhava o Ministério e só tinha duas opções a ser seguidas. Ou você desacreditava que isso ia dar certo, ou você fazia como eu, dava um voto de confiança à qualidade que o Diante do Trono sempre demonstrou. E como fruto desse voto de confiança, nós temos o Sol da Justiça, gravado no ano de 2011, em Natal. Reuniu mais de 120 mil pessoas na praia. Infelizmente, devido ao mau tempo, ao excesso de chuvas, o DVD não pôde ser concretizado todo na praia. Ele teve que ser gravado num teatro com menos de 10% da capacidade das pessoas, mas você ainda pode conferir imagens da praia ao longo do DVD. E o Sol da Justiça, para mim, é a confirmação de que o Diante do Trono sem a orquestra pode sim dar certo. Você tem músicas novas, você tem arranjos que você não pensaria serem gravados pelo Diante do Trono antes. Por exemplo, a música Me Ama, uma regravação da música How He Loves Us, que fez muito sucesso ao redor do mundo, e o Diante do Trono gravou em 2011, ela fez muito sucesso aqui no Brasil também. No entanto, eu não consigo imaginar a música Me Ama no Tua Visão, por exemplo. Não consigo imaginar a música Me Ama no Príncipe da Paz, ou até mesmo no Aleluia, que é um ano antes. A musicalidade Diante do Trono mudou totalmente no Sol da Justiça, e isso só acrescentou ao grupo. Eu tenho a minha preferência de que o Diante do Trono poderia ter continuado com a orquestra sim,
mas eu tenho a capacidade de assumir que o Sol da Justiça é um ótimo projeto, com ótimas músicas, com arranjos maravilhosos. E eu destaco aqui o arranjo da música Em Meio à Tua Glória, que é a música que eu destaco para minha playlist. Ela é a prova de que o pop rock no Diante do Trono pode sim vir só para acrescentar, desde que ele seja acompanhado com boas músicas, com boas interpretações. E eu tenho que destacar que a voz da Ana Paula desse CD não me agradou muito na época. Ela não me agradou porque ela parecia um pouco fraca. Ela alcançava os agudos e as músicas estavam cada vez mais agudas. A música tema Sol da Justiça é uma prova disso, muito alta. A Ana Paula conseguia cantar sim, cantava ao vivo, todos os shows, todas as ministrações, mas a voz dela parecia estar um pouco cansada, parecia estar um pouco esgotada. E isso a princípio me pareceu um problema. Mas fora isso, pra mim o Sol da Justiça é um CD que beira a perfeição musicalmente falando. Letras bem feitas, um repertório muito bem escolhido, arranjos muito bem feitos e com uma responsabilidade muito grande que era mostrar que o Diante do Trono sem orquestra continuava sendo o Diante do Trono. E eu volto a repetir, no Sol da Justiça eu encontro sim o Diante do Trono, mas não um novo Diante do Trono. Simplificando, eu acho que o Sol da Justiça mostra que é um Diante do Trono com uma roupa nova, sem perder a sua identidade, sem perder as suas características principais. A partir de agora, você que está acompanhando essa análise, né, da discografia do Diante do Trono que a gente está fazendo aqui, eu queria que você me ouvisse com muita atenção, muito cuidado e com muita paciência. Por favor, não entenda coisas que eu não estou dizendo, tá bom? E lembrando sempre que eu parto da minha opinião. Tá? Não necessariamente isso é a verdade absoluta e não necessariamente eu estou errado. Vamos dar prosseguimento e por favor não me odeie. E mais uma vez mostrando a sua relevância no cenário gospel, no ano que completava 15 anos o Diante do Trono vai para Manaus, realizando um sonho antigo da Ana de gravar lá e grava um CD Creio, que contou com a presença de mais de 300 mil pessoas. E isso é notório quando você ouve o CD, é um ao vivo muito marcado pela presença do público. E nós podemos destacar muitas características desse CD. Mas eu queria pontuar aqui que, na verdade, as mudanças que nós esperávamos Diante do Trono no Sol da Justiça, eu posso ver elas sendo concretizadas no CD Creio. Para mim, a saída da orquestra não caracterizou essa mudança. O que caracterizou essa mudança foi o novo estilo musical adotado pelo Diante do Trono a partir do Creio. E isso fica muito confuso, nós vamos ver daqui pra frente. Primeiro eu quero destacar que no Creio a voz da Ana Paula volta como nunca. O que antes me assustava no Sol da Justiça por estar uma voz fraca, fina, no Creio, na primeira música, no Toma o Teu Lugar, que diz passagem é uma música maravilhosa, você já tem a Ana Paula arrebentando nos vocais, junto com o back vocal e com o público. Fora o destaque para a bateria. Gente, a bateria do CD Creio é fora de série, sabe? Do começo ao fim. E, no entanto, eu queria destacar aqui que, nesse momento, o Diante do Trono começa a me preocupar de verdade. 2011 não me preocupou, 2012 sim. Por quê? Das 14 músicas gravadas nesse CD, 6 são versões de músicas da Gateway. Não são versões de músicas internacionais apenas, são versões de músicas apenas da Gateway. Fora a música Tudo Para Mim, que não está no CD, apenas no DVD, e fora uma regravação, na minha opinião, desnecessária da música Preciso de Ti, que já tinha sido regravada no Sol da Justiça, com um arranjo feito pela Gateway no Creio. Aqui sim, apesar da qualidade mantida, apesar da excelência do trabalho, eu começo a enxergar uma perda de foco na identidade do que é o Diante do Trono. Não estou dizendo aqui que o Diante do Trono estava sendo falso, que estava se vendendo, que... Não, gente, nada disso. Estou falando de identidade musical. E o que colabora para isso, além da questão do CD ser praticamente baseado em músicas da Gateway, poderia ser chamado Gateway Brasil, é o fato, primeiro, quando saiu o trailer desse DVD, vinha escrito no trailer assim, Ana Paula Valadão como você nunca viu. Isso me preocupou, porque assim, eu não queria ver Ana Paula Valadão como eu nunca vi, sabe? Eu entendo a proposta de intensidade, que a Ana estaria mais intensa nesse CD, mas tipo, eu acho muito desnecessário o foco em Ana Paula. Porque o Diante do Trono sempre teve ela em evidência. Mas eu queria que você fizesse um favor pra mim. Se você tem algum CD do Diante do Trono, você pega o encarte dele aí. E eu vou te dar um exemplo. O CD Quero Me Apaixonar. Se você pegar a música com intensidade, você verá lá escrito assim, olha, letra e música Ana Paula Valadão. Apenas. Mas se você pegar a música Lugares Altos, você vai ver escrito lá assim, olha, letra e música Ana Paula Valadão, solo Helena Tanuri. Todas as músicas Diante do Trono que é a Ana Paula que canta, nunca foram tratadas como solo,
Porque, como eu disse no começo, a Ana, assim como a orquestra, era parte do Diante do Trono, não era uma pessoa separada. No entanto, a partir do Creio, você começa a ver um tratamento onde a Ana Paula passa a ser o foco do Diante do Trono. Isso não só por parte da produção, mas por parte do público, por parte das pessoas que acompanham. E, gente, olha o DVD Creio. Eu não gostei da edição desse DVD. É de ponta, é de última geração, mas uma das coisas que marcaram essa mudança do Diante do Trono foi que, a partir do Creio, a produção do CD não era mais feita pelo Thiago Espíndola, direção e tudo mais. Passou a ser feita pelo Alex Passos e a produção do Balaio. Nada contra, são super competentes, fazem ótimos trabalhos. Mas isso deu uma mudança drástica no visual do DVD. E outra coisa, a mixagem do CD, ela passou a ser feita pela Gateway e não pelo Randy Adams, como foi desde 98 até 2011. Isso também deu uma quebra. Você ouve o CD, são ecos que tem nas produções da Gateway, eco da voz da Ana Paula, eco da guitarra, eco do público, uma confusão do back vocal. Eu não gostei da masterização desse CD e nem da edição do DVD. Voltando, por quê? Você observa no DVD a parte em que o Gui Fares está solando a música Grande Deus. Gente, o DVD a toda hora foca na Ana Paula, mesmo quando ela não está fazendo nada. No espontâneo da música Escudo e Proteção, as câmeras ficam focando na Ana Paula mesmo quando ela não está fazendo nada. Gente, isso é muito desnecessário. É um foco muito distorcido e é uma mudança muito drástica do que se via antigamente. Gente, às vezes a Ana Paula estava solando a música e a câmera estava mostrando a guitarra que estava tocando também, sabe? Tava mostrando o público reagindo à música. E no Creio nós temos uma mudança nisso. Eu não quero ficar aqui só falando coisas negativas sobre o CD. O CD foi muito bem aceito pelo público. Eu gostei muito do CD, apesar dessas críticas que eu tenho a fazer, são músicas que eu gosto. As versões da Gateway eu gosto, a versão de Tudo Para Mim, olha, eu não sei nem descrever a sensação que essa música me traz, a letra dela, a tradução que a Ana fez da letra é muito, muito boa. Mas eu só queria mesmo pontuar aqui essa mudança, sabe? As consequências das mudanças práticas no Diante do Trono. E eu destaco pra mim, nesse CD, a música Toma o Teu Lugar. Como eu disse aqui no começo, é a música que mostra todo o potencial da voz da Ana Paula, da bateria, participação do público, tudo. E em 2013, o Diante do Trono, ele tem um problema com a ação livre, só há boatos do que aconteceu, não há nenhuma declaração oficial e aparentemente nunca vai haver mesmo. Também não são coisas que devem ser expostas, são questões contratuais. E o Diante do Trono rompe com a ação livre e volta a fazer os seus trabalhos de forma independente com distribuição da Oni Music. E isso acarreta no atraso de 1 ano do seu novo CD e DVD, o Tu Reinas. E nós temos aqui mais alguns problemas de percurso no Diante do Trono. Um dos principais, que você nota visivelmente, é a inconstância dos integrantes do grupo. No Sol da Justiça você tem uma nova formação. No Creio você tem uma nova formação, e no Tu Reinas você tem uma nova formação com a saída de quase todo o grupo. Enquanto que no Creio você tinha quase 15 pessoas fazendo back vocal, no Tu Reinas você tem 4. Você fica com uma banda super reduzida, o que a princípio não atrapalha a produção do CD, mas é uma quebra, mais uma vez, de uma linearidade que nem chegou a ser construída. E um outro problema de percurso nesse projeto é o fato de que no Creio nós tivemos diversas gravações de músicas internacionais recheando o CD. No Tu Reinas, de 13 faixas, apenas 3 são inéditas. 9 são regravações de músicas do Diante do Trono, e uma é a regravação da música Santo, com a participação do Juliano Som, que já tinha sido regravada no DVD do Juliano Som e a Ana tinha ido lá participar. Eles fizeram uma viradinha, né? Regravaram no Tu Reinas. Isso levantou uma discussão entre os seguidores do grupo se ele faria parte da linha principal dos CDs, porque ele teoricamente nem é um trabalho inédito. Ele é um trabalho de regravações, que eu carinhosamente apelido de Renovo 2. Pra quem não sabe, Renovo foi o CD comemorativo do Diante do Trono de 15 anos, que, como um CD comemorativo, reuniu diversas músicas do grupo com uma nova roupagem. E isso é exatamente o que acontece no Tu Reinas, com a diferença de que existem 3 músicas novas e uma que não é do Diante do Trono. E acompanhando essas regravações, na minha opinião, o Diante do Trono começa a trazer arranjos pobres. Mais uma vez, como eu já disse aqui em diversos vídeos, eu gosto muito de arranjos simplistas. A música Só um Relance tem um arranjo simplista, a música Meu Coração tem um arranjo simplista, mas eles não são simplórios, eles não são arranjos reducionistas, não são arranjos pobres. E eu encaro as músicas do Tu Reinas, com raras exceções, músicas assim. Por exemplo, se você pega a regravação da música Coração Igual ao Teu, e você assiste só o clipe,
você acha uma música bonita, você pensa, nossa, ficou muito bonita, tá praticamente à altura da versão original, é uma música linda, um arranjo lindo, interpretação linda da Ana Paula. Mas aí você ouve ela junto com o resto do CD e você vê que as músicas seguem a mesma tendência. E não é uma tendência só de coerência no repertório como eu gosto, não. Gente, são acordes repetitivos tanto numa música, tanto entre as músicas. O Tu Reinas, pra mim, musicalmente falando, não representa o Diante do Trono. Pra mim, óbvio, pra mim. No entanto, o DVD do Tu Reinas é um DVD lindo. Apesar do DVD não mostrar integralmente o show de gravação do CD, ele foi gravado em diversas comunidades do sertão nordestino. Esse CD foi gravado em Juazeiro do Norte e ele foi fundo na pobreza do sertão. Ele não simplesmente gravou num lugar bonito, cheio de festa, não. O DVD procurou mostrar a necessidade do povo brasileiro do Nordeste. E, em contrapartida, ele também mostrou os projetos de missão que a Igreja Evangélica tem lá. Isso, para mim, foi muito, muito bem pensado. E, mais do que isso, ele foi realizado de uma forma bonita. Você assiste o DVD, você se envolve, você se emociona com a história contada ali e você se emociona em saber que a igreja tem feito algo, sim, para suprir a necessidade do povo. Em matéria de DVD, o Tu Reinas é lindo. Em matéria de CD, ele pra mim não é Diante do Trono. Pra não dizer que eu não gosto de nada desse CD, eu destaco a música Rasgue os Céus, que é uma música inédita. A Ana tinha composto essa música em inglês, ela traduziu para o português e gravou nesse CD. Ela compôs a música em inglês, traduziu para o português, gravou e não ficou estranha não, tá bom? E quase chegando aqui ao final da nossa jornada, a gente tem a primeira gravação internacional do Diante do Trono, o CD Tetelestai, gravado em Israel. De cara, eu já quero falar aqui que esse é um dos DVDs mais lindos que eu já vi na minha vida. Tetelestai pra mim tem uma imagem impecável. Você vê que cada cena tem um propósito, você vê que o câmera não tá ali procurando o que filmar, aquilo foi pensado. Tem a presença dos drones, tem a presença da câmera de mão muito usada e tudo isso orquestrado de maneira a acrescentar no DVD. E junto com isso você tem finalmente, como a gente já não via há um tempo, um repertório muito, muito, muito bem feito e coerente. Ao contrário do Tu Reinas, que tinha apenas 3 músicas inéditas, nós temos no Tetelestai apenas 3 regravações. E mesmo assim, apesar de eu não ter gostado de nenhuma regravação, as 3 se encaixam perfeitamente no repertório do CD. A principal delas pra mim é a música A Sombra do Altíssimo, que foi gravada na Torre de Davi, é o Salmo 91, na Torre de Davi, tem tudo a ver. Inclusive a Ana Paula recita o Salmo 91 antes e é uma das cenas mais lindas do DVD. Assim, eu não gostei do arranjo da Sombra do Altíssimo, não gostei do arranjo de O Espírito e a Noiva Dizem Vem. Eu já disse aqui que é uma das músicas que eu mais gosto e aquela batida eletrônica pra mim, além de destoar do resto do CD, destoou da música em si. Não gostei, mas foi muito bem feito. O que eu não gosto nesse CD é o efeito metálico na voz da Ana Paula, que em alguns momentos, até para os baladetes mais fervorosos, torna insuportável de ouvir a voz dela, apesar de que eu já noto diferenças na própria voz dela nesse CD. O efeito é o maior culpado para mim. Você tem um bom arranjo vocal, você tem um bom arranjo do Beck, você tem arranjos ali que, por exemplo, na Batalha do Senhor, na música Tetelestai, na música Seu Nome, arranjos que trazem pesadamente a identidade Diante do Trono de volta. E principalmente nesse CD você tem a ambientação. Ao contrário do Creio, que eu não enxerguei essa ambientação em momento nenhum, e no Tu Reinas, que ela aparece em alguns momentos, no Tetelestai você tem um DVD todo que te imerge ali, sabe? Você é imergido no ambiente do que está acontecendo naquele dia. E como eu disse, ele foi gravado em Israel e foram diversas locações. Foi na Torre de Davi, a mais emocionante para mim, no Túmulo de Jesus, no Monte das Oliveiras, apenas locações super bem feitas. O destaque do Tetelestai para mim é essa recuperação de um repertório Diante do Trono, de uma interpretação Diante do Trono e principalmente de uma ambientação ao se ouvir o CD. Claro, ainda fica um pouco prejudicado porque como ainda é a Gateway que faz a pós-produção, faz a mixagem do CD, você ainda encontra ecos, você encontra um público distante, você encontra uma pouca valorização do back vocal, mas ainda assim eu acho esse CD muito, muito, muito representativo para o Diante do Trono, para a nova fase do Diante do Trono. Eu acho que ele é um ápice de um novo Diante do Trono, né, que foi apresentado um novo a cada ano, com mais lados positivos do que negativos. E destaco a música A Batalha do Senhor.
E enfim, chegamos ao mais novo CD da linha Diante do Trono, lançado no final do ano passado, o projeto Deserto de Revelação. Esse sim, eu não vou me alongar aqui, eu vou deixar o link aí pra você da análise que eu fiz do CD inteiro, faixa por faixa, no quesito voz, no quesito arranjo, no quesito produção, tudo. Lembrando que eu não sou nenhum profissional, eu falo da minha própria opinião, da minha opinião amadora, de quem conhece Diante do Trono desde 2002, 2003, tá bom? Esse projeto também foi internacional, foi gravado na Jordânia, e assim como Tetelestai, ele teve várias locações bonitas, nas ruínas de Petra, no deserto. O clipe Deserto de Revelação é um clipe muito bonito, eles ainda estão lançando clipes desse projeto, e o meu favorito é Amor Que Me Abraça. Ele não foi feito para ser DVD, ele já foi projetado para ser lançado nas plataformas digitais, no YouTube, o CD foi projetado para ser lançado no Deezer, Spotify e tudo mais. No entanto, ainda encontramos o CD físico, tá bom? Mas DVD, ao que tudo indica, não vai ter mesmo. Nesse projeto é bom destacar que nós temos de novo um novo Diante do Trono. Só que ao contrário do que aconteceu no Sol da Justiça, no Creio, no Tu Reinas, no Tetelestai e no Deserto de Revelação, a cada CD nós temos um novo Diante do Trono, ao ponto de chegar no Deserto de Revelação e termos Ana Paula e banda. Lembra que eu falei que o foco na Ana Paula me preocupava? Nesse projeto do YouTube, que eles fizeram o Deserto de Revelação, no começo, o primeiro vídeo foi postado Diante do Trono, Deserto de Revelação, com um monte de coisa escrito e Ana Paula no final. O último vídeo a ser lançado foi o Pai Nosso. E o Pai Nosso é justamente o contrário, ele traz o nome da Ana Paula no começo. Olha gente, pode ser só uma questão de marketing, pode ser só um acaso do destino. Mas, infelizmente, o que eu ouvi as pessoas falar na época do Sol da Justiça dizendo que virou Ana Paula Valadão e CTMDT, eu vejo isso concretizar hoje, que virou Ana Paula Valadão e banda. Uma banda que muda cada vez que ela vai se apresentar, porque está sempre com integrantes novos que não são novos, porque eles não são nem fixos. Eu falo isso, gente, mas não é com rancor, com ruindade no coração, não. Eu falo isso por observar uma realidade que está acontecendo e eu fico muito triste, gente, porque você vê que o Diante do Trono, ele não é só uma banda, ele não só é um ministério, ele é um legado, ele é toda uma construção de um ideal de adoração. Não o ideal de tem que ser assim, se for assim, se for diferente está errado. Não, ele é algo que vem trazendo uma fórmula que é muito simples. Letra de adoração, arranjos simples e bem feitos, interpretação sincera e verdadeira do cantor e entrega de coração. Esse é o Diante do Trono, um legado construído à base de adoração simples e pura por 20 anos. Infelizmente, na minha opinião, por 15, porque os últimos 5 anos eu tenho que concordar com uma frase que eu li e eu nunca mais esqueci. E na época eu discordei dessa frase, mas hoje eu vejo que ela faz muito sentido. Hoje em dia nós temos uma banda que tem o nome do Diante do Trono, que canta as músicas do Diante do Trono, que tem alguns integrantes do Diante do Trono, mas que não é mais o Diante do Trono. E falando isso, gente, eu não tô aqui falando que o ministério morreu. Você tá cansado de saber que eu não falo de ministério, eu não falo de unção, eu não falo de essência da pessoa, eu não falo de nada pessoal. Eu falo de música. E musicalmente falando, nós não temos mais um Diante do Trono consistente desde o Sol da Justiça / Creio ali um pouco. Mas isso tudo, gente, são apenas observações que eu fiz porque eu estou falando de cada CD, então eu sou obrigado a falar as observações de cada um. Então, o Diante do Trono continua sendo um marco na vida de muitas pessoas, inclusive na minha, de muitos testemunhos que a gente ouve de pessoas que foram tocadas pelas canções, pelos testemunhos da Ana Paula e de todos os outros integrantes do grupo. Eu sou uma dessas pessoas que valorizo muito, muito o trabalho deles, sempre lembrando que quando a gente fala de trabalho, nós estamos falando de profissão, eles são cantores, são músicos, nós temos um lado material. Não existe essa de que tudo é espiritual e você não pode falar de nada. Claro que não. Trabalho é trabalho, entendeu? E ministério é ministério. E eles são trabalhadores com um ministério. E eu respeito muito isso. Você nunca vai me ouvir levantar a minha voz para falar do ministério da Ana Paula, do ministério Diante do Trono. Agora, do grupo de música, eu já falei horrores aqui e eu espero que vocês não me odeiem por isso, tá bom? Eu fui muito odiado, gente, na minha análise do Deserto de Revelação. Gente, eu só disse verdade. Disse a minha opinião e disse verdade. E por vezes elas são a mesma coisa, entendeu? Porque eu sempre cito fatos. Então, desde já eu quero dizer, se você vai entrar aí nos comentários para contrariar algo que eu disse, sinta-se à vontade. Principalmente se você tiver
fatos para me contrariar. Porque tudo que eu falei aqui, eu citei exemplos com uma base sólida do que eu estou falando, tá bom? A gente debater o meu eu acho com o seu eu acho, não vamos chegar a lugar nenhum. Mas se nós trouxermos fatos para a nossa discussão, todo mundo tem a ganhar, e eu adoro um debate. Eu sempre acho que todo mundo pode aprender muito com isso, e eu sou uma dessas pessoas que aprende muito. E eu não me importo de ser corrigido, gente. Eu comecei o vídeo reconhecendo os erros que eu cometi no primeiro, porque pessoas me corrigiram, senão eu não ia notar. Eu estava errado mesmo, então me corrigiram. Eu me autocorrigi. Faça isso, entra nos comentários, diga o que você achou da minha análise, diga o que você concorda, o que você discorda, o que o Diante do Trono representa na sua vida, qual foi o legado que ele deixou, qual foi o legado que a Ana Paula, André, Nívia Soares, Mariana, Helena, todo mundo, o que eles te ensinaram através da sua vida, através do seu testemunho, através de suas músicas inspiradas na Palavra de Deus. Fica aqui a minha homenagem ao Diante do Trono, ainda que essa última parte do vídeo não pareça tanto uma homenagem, mas quando você é um admirador, eu já expliquei isso, quando você admira algo, você não pode olhar apenas um lado da coisa. Você tem que olhar o trabalho por completo. E sempre tem algo de bom a se tirar dos trabalhos Diante do Trono. E você pode ter certeza que eles sempre vão te abençoar. Não pelo que o Diante do Trono é, não pelo que a Ana Paula é, não pelo que as músicas são, mas sim pela mensagem que elas carregam. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador da nossa vida. E eu queria deixar aqui um recado. Eu vou para o Congresso Diante do Trono. É a primeira vez que eu vou ao Congresso. Muita gente já pode me falar, é hipócrita, questionou a qualidade Diante do Trono, criticou o Diante do Trono de hoje, mas vai lá para o Congresso. Sim, eu vou e não tenho medo de dizer. Eu vou simplesmente pela celebração dos 20 anos. Vai haver o especial, um musical feito pelo Coral da Lagoinha, feito pelo Robinho, o maestro Robinho, que eu só espero coisas boas dele. Vai ter um momento de louvor especial com Ana Paula, Nívia e muitos outros integrantes do DT que fizeram parte dessa caminhada. Então eu vou por isso, tá bom, gente? E vou trazer tudo aqui pra vocês, tá? Vou filmar o que for permitido filmar, claro, mostrar como funciona o congresso por dentro e trazer todas as novidades pra vocês, tá? Fiquem ligados aqui no canal. Obrigado por me assistir até aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seu amigo, comentar aí o que você concorda, o que você discorda, qual é a sua lembrança especial do Diante do Trono, o que te marcou, qual é o seu CD favorito, sua música favorita e, como sempre, até a próxima.